Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla Moreira, sou psicóloga clínica, trabalho com atendimento online e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Eu decidi falar desse assunto depois do último vídeo, que foi sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. Eu achei que alguém pudesse ter dúvida ou confundir, são coisas diferentes e eu espero que fique claro para vocês no final desse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, gente, vou dar um recadinho geral aqui. O objetivo desses vídeos é trazer de forma bem simples e descontraída alguns temas que eu sei que são abordados aí por muita gente boa inclusive, mas tem gente que usa muitos termos técnicos. Quando a gente fala de saúde mental, são assuntos muito abrangentes, são assuntos que envolvem muita pesquisa, às vezes a gente tem dificuldade mesmo de transmitir informação e até de entender. Então, o objetivo desse vídeo foi simplificar o que há, né, assim, de principal em termos de informação sobre essas temáticas. Eu espero que vocês estejam gostando, recebi alguns retornos positivos, eu vou continuar fazendo esse trabalho. Vamos lá. Sempre quando a gente fala, né, de transtorno de personalidade, é importante a gente saber o que é personalidade. Bom, gente, personalidade é um padrão de pensamento que envolve sentimento, comportamento que é relativamente estável e que a pessoa manifesta esse padrão ao longo do tempo. Esse padrão começa no final da adolescência e na idade adulta, por isso que a maior parte dos diagnósticos que envolvem personalidade surgem nesse período, porque antes desse período a personalidade é muito maleável e aí a pessoa aprende a lidar com as diversas situações de determinada forma e provavelmente ela carrega isso com ela aí ao longo de toda a sua vida. E quando a gente fala de transtorno de personalidade, o que significa isso? Que a forma como essa pessoa lida, né, definiu aí como lidar com os problemas do cotidiano ou com as diversas situações do dia a dia, causa prejuízo ou sofrimento para si ou para outras pessoas. Então, gente, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é muito comum, é possível que vocês conheçam alguém assim. A incidência, a prevalência é de cerca de 2 a 8% da população no mundo inteiro e é muito mais comum em homens que em mulheres, 2 vezes mais comuns esses transtornos, né, se desenvolverem em homens em comparação às mulheres. Bom, vamos lá, eu vou falar algumas características aqui. Não necessariamente a pessoa precisa ter todas essas características para ser diagnosticada com esse transtorno, mas também, gente, vocês não vão sair por aí fazendo autodiagnóstico ou diagnosticando outras pessoas. Se houver indicadores, o ideal é procurar um profissional da saúde mental, pode ser um psiquiatra, um psicólogo que vai te ajudar nesse sentido, ok? Normalmente quem faz o diagnóstico é o médico. Mas vamos lá, gente. As pessoas que têm o transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, elas têm muita preocupação com detalhes, com regras que são invioláveis, né, ou quase invioláveis, com a ordem. Elas são muito rígidas em relação ao cumprimento de horários. Elas se preocupam tanto com detalhes que às vezes a função em si nem consegue ser desenvolvida, porque elas são muito metódicas, né? Lidam muito com essas regras, elas criam regras e procedimentos para tudo. E muitas vezes elas fazem isso porque elas precisam ter a sensação de controle acerca de si mesma e de tudo que a cerca. Então, são pessoas que gostam muito de rotina, não lidam muito bem com mudanças, são perfeccionistas, via de regra, e que a autoimposição de fazer tudo tão perfeito, tão metódico, faz com que essas pessoas muitas vezes sofram ou fazem com que elas façam sofrer quem trabalha com elas, por exemplo, ou quem convive com elas ali no dia a dia. São pessoas extremamente dedicadas ao trabalho e à produtividade, costumam ter um excelente desempenho, porque ela até deixa de lado a vida pessoal, a vida familiar, para focar no trabalho mesmo. Então, atividades que envolvem lazer, amizades, encontro com amigos, sempre ficam para segundo plano
porque muitas vezes ela tem a sensação de que se ela não estiver produzindo, ela está perdendo tempo. E aí, gente, ela não faz isso por conta do dinheiro exclusivamente, ela faz isso porque é da natureza dela ser assim. Então vejam bem, quando ela faz um passeio, uma viagem, alguma coisa nesse sentido, ela tem que planejar muito antes e isso tem que acontecer de forma extremamente estruturada. Então, se é uma viagem longa, essa pessoa já vai definir, aí, mesmo que ela não faça uma lista, pelo menos mentalmente, o horário que ela vai sair de casa, onde vai ser a primeira parada, que hora que ela vai chegar no local, o que que ela vai fazer lá, quanto ela vai gastar, enfim, ela já planeja tudo, mesmo que seja mentalmente. E às vezes, né, esse planejamento envolve tantas ações que ele acaba postergando ou procrastinando mesmo esses passeios, porque senão ele não fica confortável se isso não acontecer de forma planejada. São pessoas inflexíveis em relação às suas próprias convicções, né? Ele tem uma visão muito rígida acerca do que ele acredita que seja certo e ele espera que as outras pessoas também ajam dessa forma, porque ele acaba medindo as pessoas com a régua dele. Tem uma visão muito rígida acerca de tudo, tudo tem que ser do jeito dele, né? Do jeito dessas pessoas que elas estabelecem como correto ou não. Elas respeitam as regras literalmente, esperam que os outros também o façam e às vezes eles são inflexíveis por conta disso. Então são pessoas também, outra característica bastante comum é que tem muita dificuldade de descartar objetos usados, né? Mesmo que esses objetos não tenham valor nem sentimental e nem econômico, eles têm dificuldade, porque o pensamento e se eu precisar disso no futuro? Então, gente, para vocês terem uma ideia, são pessoas que normalmente acumulam, e alguns até assumem, eu sou mesmo um acumulador. Então, acumulam papéis, documentos velhos que não servem mais para nada, aparelhos estragados, aparelhos eletrônicos que não têm mais utilidade nenhuma. Por exemplo, aparelho celular. Provavelmente, né, essas pessoas guardam todos os aparelhos que já tiveram ao longo da vida, mesmo aquele mais antigo. Então, ferramentas quebradas, peças de carros que não servem mais, ou carros que eles nem têm mais, notas fiscais de produtos que compraram há muitos anos, isso é muito comum. São pessoas que têm uma relutância em delegar. Por quê? Porque elas têm um padrão, uma forma de fazer as coisas, e aí eles têm dificuldade de delegar porque eles sabem que o outro não vai fazer tão bem feito quanto ele, ou quando uma pessoa, né, que tem esse transtorno assume um cargo de liderança, via de regra, o que ela faz? O foco não é no resultado do trabalho, e sim no procedimento, no processo, como o trabalho é executado. Então ele fica ali em cima, né, até ele confiar que a pessoa vai fazer do jeitinho que ele falou. E aí ele é tão orientado para o trabalho que às vezes outros aspectos da vida dele são negligenciados, né? Às vezes vida pessoal, a vida familiar, enfim. São pessoas que controlam muito seus gastos. O pensamento predominante eu estarei preparado para futuras catástrofes. Então, se acontecer o pior, eu vou ter como me safar dessa. E aí, eles acabam não vivendo o momento presente, né? Não usufruindo do fruto do próprio trabalho. Então, via de regra, essas pessoas mantêm um padrão de vida inferior ao que efetivamente podem sustentar. Normalmente tem um carro velho, se contenta com isso, mesmo podendo ter um mais novo, uma casa que não está tão legal, porque acaba se acomodando mesmo. E quando planeja algo para o futuro, alguma mudança, planeja com muita antecedência, nos mínimos detalhes, e aí tem sua própria visão de mundo, sua própria perspectiva, e não flexibiliza, né? Tem dificuldade de enxergar o ponto de vista, desculpem, dos outros. Então, o que acontece? A gente demora muito para tomar decisão. Por exemplo, essas pessoas têm muita dificuldade para lidar com mudanças. Então, uma mudança de emprego, mesmo que eu receba uma proposta de trabalho que seja aparentemente melhor, eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu tô acomodado aqui, né? Eu tô acostumado à rotina, eu já tenho o meu jeito de fazer as coisas, eu já sei como as coisas funcionam. Então,
Às vezes essas pessoas, postergam tanto que eles podem jamais concluir alguma tarefa. Por exemplo, comprar um carro ou comprar uma casa, reformar uma casa, porque envolve tanto planejamento, né, e tantos ICs que pode ser que a pessoa realmente não conclua. São pessoas rígidas, teimosas, que têm uma certa predisposição aí para o aborrecimento e a raiva, mas não necessariamente eles vão externalizar essa raiva, né, e esse aborrecimento, mas eles ficam ruminando. Por exemplo, se vão a um restaurante no qual julgam que foram maltratados, eles vão ficar pensando ali em dar a gorjeta, porque fulano não merece, o garçom não merece a gorjeta, enfim, né? Então eles pensam em retaliações, ficam ruminando possíveis retaliações via de regra, tá, gente? E funcionam mais ou menos assim: se tem uma autoridade na qual eu respeito, eu me submeto, eu concordo, eu ouço o que tem a dizer e posso até aderir àquilo que foi orientado. Em contrapartida, se tem uma autoridade na qual eu não tenho respeito, eu tenho uma predisposição, ou seja, as pessoas que têm esse transtorno têm uma predisposição maior em apresentar resistências nesse sentido. Também outra característica é em relação à demonstração de afeto, de emoções, principalmente em público. Mesmo nas relações cotidianas ali, até familiares, essas pessoas têm uma postura mais séria, mais formal. Então, eles não demonstram muito. Por exemplo, demonstração de amor. Então, isso é muito difícil para essas pessoas. Não estou dizendo que não aconteça, tá, gente? Mas é mais difícil. Em relação ao tratamento, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar essas pessoas a melhorar a qualidade de vida delas e das pessoas que convivem com elas. Por quê? Por meio, né, de inúmeras técnicas, nós conseguimos flexibilizar alguns pensamentos e, consequentemente, comportamentos. Essa pessoa vai entender melhor essa forma como ela lida, né, e quanto isso interfere nos relacionamentos, e aí há uma melhora significativa na qualidade de vida dessas pessoas. Bom, gente, essas são as informações que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!